E aí, pessoal, Marcelo Rossi, no nosso canal Geointeligência e Exoarquivos. Nesse áudio, que é um pouco menor do que o normal, eu quero falar sobre o projeto Solar Warden, ou programa Solar Warden. Do que se trata isso, né? Olha que coisa estranha. É um agente, ex-agente do projeto Milab, que tem a ver com MK Ultra, que divulgou sobre os projetos que os americanos tinham de viagem no tempo e manipulações da linha temporal. Olha que coisa estranha, não é? Ele fez essa divulgação. Normalmente a gente sabe que esses agentes, eles têm meio que o cérebro, a mente limpa, né? Um projeto que eles fazem ali, que eles meio que lavam, fazem uma lavagem cerebral no cara. Ele tem uma supressão de memória. E o cara conseguiu, né, recuperar a memória e falou tudo o que aconteceu. Ó. É uma entrevista, foi publicado no blog TOT 3126, né? Que aliás eu estou entrando pouco no blog TOT 3126. O blog começou a vergar para a esquerda, né? Tem alguns assuntos políticos ali, eles estão criticando a Nova, o Trump, e eu não concordo muito com isso. Mas dessa parte aqui da exopolítica, então ele mostrou essa entrevista, né, desse Milab, ele usa esse codinome Milab, né, e ele entregou, ele começou a lembrar as coisas que ele viveu, porque, né, a supressão de memória dele falhou, ele foi desbloqueado, né. Ó. Então a entrevista com ele começa assim: você acredita que sua ascendência e o seu DNA são parte do motivo pelo qual você foi escolhido para esse projeto? Ou há outras considerações que você percebeu que são parte da razão pela qual você foi escolhido para esse projeto chamado Milab? E ele usa esse codinome, né? Aí ele diz o seguinte: eu estava desbloqueado de supressão de memória em 2010. Então eu encontrei dois indivíduos mais um manipulador que apareceram do nada em algum campo não muito longe de onde eu moro, em Maryland. Eles, né, junto com uma parte de um grupo afastado de dissidentes, revelaram-se para mostrar-me coisas para me acordar. Inicialmente eu escolhi rejeitar as lembranças e empurrei-as para uma espécie de ilusão. Durante 3 anos fui monitorado e protegido regularmente por este grupo, bem como me foi sendo oferecido lembretes e um rede despertar. O programa Solar Warden estava monitorando todo o processo, aparentemente desde o meu nascimento. Houve reuniões onde eles tentaram me informar que eu era originalmente do projeto Solar Warden e que é onde tudo isso começou. Então eu era desse projeto Solar Warden ou eles estavam me dando falsas memórias para me fazer acreditar nisso? Ou eu tenho memórias de guerras espaciais anteriores a respeito da história antiga do nosso sistema solar. Está parecendo o filme ali, O Vingador do Futuro, né? E ele continua: em 2015 comecei a aceitar o inevitável e recuperei o começo de minhas memórias. Em maio de 2016 eu recuperei o que foi o mais próximo de memórias cheias. Eu considero isso fundamental porque essas memórias recuperadas vão para a história antiga, bem como para o futuro da humanidade. Eu fui levado a esses projetos como um civil e eu trabalhei em conjunto com os superiores e guias. Eu fui trazido como uma criança que eu acredito como um resultado de ser vigiado por causa da minha capacidade de sonhar de maneira lúcida. Quando eu tinha 9 anos, encontrei-me observando uma base subterrânea e outros presentes me viram e me perguntei como eu poderia estar lá e fazer isso. Eu acredito que fui induzido em algum tipo do programa MK Ultra da CIA por causa disso e talvez de outros fatores relacionados à minha ascendência e destino espiritual. Mostrei uma inclinação em relação às habilidades que a sociedade secreta queria controlar ou replicar. Aí a pergunta que fazem para ele: o que você se lembra de fazer nessas experiências de teletransporte e de viagens no tempo? Olha lá.
Nossas missões incluíram inicialmente objetivos de reconhecimento e de exploração. Estas foram posteriormente combinadas como operações conjuntas com missões simultâneas de infiltração e exfiltração. As pessoas enviadas para a Recon, exploração inicial, acabaram exigindo o Recon e o resgate, a exfiltração com base na natureza do tempo de viagem na consciência e na memória. Este é possivelmente o aspecto mais tentador da experiência, ou seja, o cara participa e depois não lembra de mais nada, né? Muitas vezes há indivíduos que devem ser adquiridos, ele coloca essa palavra entre aspas, mantidos informados ou ter material ou informação passada entre eles. Muitas vezes há materiais que devem ser adquiridos ou destruídos. Houve operações de exploração precoce entre áreas em proximidade geográfica com a superfície deste planeta, bem como dimensões intermediárias do espaço ou planos e tempos completamente diferentes. Fora isso, há muitos combates diversos e extremos, viagens, sobrevivência e treinamento de retenção de dados e cenários de condicionamento, através do uso de tecnologia de um simulador de realidade virtual que era indistinguível da realidade para o olho destreinado, foi desenvolvido e tem sido utilizado por anos. Os operadores usam formas avançadas de tecnologia de interface mental ao longo de programas de aprimoramento genético para expandir o funcionamento dos sentidos e a conscientização para o espiritual ou para além dos limites visíveis da informação e da realidade. Ou seja, ele está falando que ele participou de todo o projeto, mas que ele tem flashes e que ele não tem lembranças assim firmes, né? Então, o que os seus flashbacks de memória mostram a você? Aí ele diz: túneis no tempo, uma forma de viagem, linhas temporais. Aparentemente a linha do tempo tem sido influenciada já há tantos tempos que é extremamente complexo saber qual é o cronograma original das viagens, o que é muito diferente. Os adeptos evidentes conhecem e sabem muito bem através dos tempos o contato e como o contato foi feito com várias diferentes raças do sistema solar, né? Tenho testemunhado tecnologia muito avançada que interage com a mente e o corpo. Portais estelares, buracos de minhoca artificiais, bases subterrâneas, Stargates subaquáticos, os efeitos da viagem no tempo, os efeitos da porta-viagem, a hierarquia das raças avançadas ou mesmo culturas do planeta, interações com múltiplas formas de humanoides, interações com entidades completamente não humanoides, que podem estar operando em um espectro inteiramente temporal ou poderiam ser físicas, espaçonaves avançadas e capacidades de viagem, tecnologia de visualização remota avançada e capacidades naturais, e os operadores que estavam utilizando ativamente essa tecnologia, né, que são grupos militares secretos e uma frota espacial. Aqui ele entrega uma boa parte então da situação, né? É um texto curtinho, mas que demonstra aí que realmente aquela história, vocês vão lembrar, né, do projeto MK Ultra e outra, né, aquela história do Bill Wood, dos portais do tempo, né, a gente fala, não o flash solar, mas a viagem no tempo, né, que a gente falava muito do Bill Wood ali das linhas temporais, né, que aconteceu, né, em 2012, os donos do mundo ali, a elite não conseguia mais controlar, não é? Então, a partir daí a coisa começou a mudar, a história da humanidade começou a mudar. E veja, aos poucos eles vão revelando essas coisas, eles não falam o nome do cara, né, para preservar aí a identidade dele, para ele poder ter uma vida pacífica, mas ele usa um codinome, Milab, né? Ele fez essa entrevista por uma repórter chamada Eve Lorgin, né? Saiu originalmente no site evelorgin.com, foi traduzido no TOT 3126, com data de hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. É um negócio bem complicado de entender, não é? Eu sei que tem pessoas que são mais espertos do que eu nessa história da exopolítica, né? Mas
Esses Stargates são coisas bem interessantes, né? São os projetos que fazem a viagem no tempo, os portais estelares, né? Aí tem uma outra pergunta que fazem para ele: que tipo de programação você está ciente que estava sendo usada em você nesses projetos secretos, né? O trauma de programação tem a ver com a utilização de antigos símbolos do poder, símbolos religiosos, símbolos animais e elementais. Tudo isso combinado com estados alterados e sugestões para induzir um estado de espírito, um quadro de percepção a partir do qual uma personalidade pode ser formada e utilizada para várias tarefas. Basicamente, se uma pessoa estivesse envolvida em operações perigosas ou potencialmente violentas no futuro, elas seriam colocadas através de uma programação que reduziria sua sensibilidade a tal violência. Quaisquer que sejam as situações difíceis no futuro, o indivíduo estaria preparado para isso através da programação ou experiências aparentemente traumáticas. Quando esse indivíduo experimentasse esses eventos no futuro, enquanto em serviço, eles estariam bem melhor preparados para lidar com toda essa intensidade. É muito estranho, né? É loucura, a cabeça da gente não está muito preparada para entender isso perfeitamente, não é? Eu não consigo compreender direito como que dentro de uma mente você pode fazer uma programação e essa pessoa vai viver realidades diferentes, né? E como que ela não vai confundir as realidades, né? Como que ela pode viver nessa nossa realidade aqui e depois passar para uma outra. Como que vem esses flashes de lembrança? É isso que me confunde um pouco também, né? Que coisa estranha, né? Por isso que eu falo que esse assunto é um assunto que eu ainda estou engatinhando, né? Que eu ainda preciso pesquisar muito. A gente tem o nosso canal aqui a título de curiosidade, né? Eu sei que tem o Demis Viana aí, que é um campeão nesses assuntos, né? Tem o canal Mundo Secreto. Aqui eu dou umas pequenas pinceladas nisso, né? Serve só para ativar a gente aqui de que a realidade não é só o que a gente vê nesse mundo, né? Não é só a geopolítica, né? Essa é uma briga muito complexa, essa história da guerra do cume da montanha. É um momento extremamente auspicioso para a humanidade, né? Então é bem curioso esse tipo de entrevista, né? Embora a gente não entenda ou não tenha uma percepção completa sobre o que ele quis dizer, mas pelo que eu entendi, ou seja, ele viveu várias realidades em paralelo. E ele tinha memórias que ele fazia algumas confusões, né? Isso é de tal época, isso é de tal época, isso é de agora, isso é muito estranho, né? Mas é isso, é uma entrevista curtinha, rapidinha, mas para todo mundo ter uma ideia, então, desse outro tipo de realidade que também nos circunda, né? Que também está aí envolto a toda essa névoa desse momento espinhoso da história da humanidade, tá bom? Então é isso, como eu disse, esse áudio aqui, essa análise seria um pouco mais curtinha do que o normal aqui nesse canal. Eu quero agradecer todos os que acompanham esse canal aqui também, né? Os nossos canais não são monetizados. Quem gosta do nosso acompanhamento, gosta do nosso trabalho, puder fazer alguma doação, né? Eu sempre posto o número de uma conta no Banco Bradesco, a chave do Pix, e você colabora com a nossa equipe dessa maneira, né? É a mesma equipe que trabalha nesse canal aqui também, no Geopolítica e Operação Retomada, gente, tá bom? Então, muito obrigado a todos, eu quero agradecer novamente, desejar uma excelente semana, e semana que vem estamos aqui de volta. Aliás, para quem acompanha esse canal, também coloquei uma análise falando do Three-Eye Atlas, né? O famoso cometa, entre aspas, que no fundo é uma nave interestelar, não é? Que a gente sabe. Eu fiz um áudio de análise, só que eu postei lá no Geopolítica e Operação Retomada. Então, se alguém tiver curiosidade de ver lá, tem uns 2 ou 3 dias, acho que foi no sábado, né? Hoje é segunda, foi no sábado. Dá uma conferida lá que vocês vão gostar, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, uma excelente semana. Até a semana que vem aqui nesse canal. Valeu!